E seguimos ao vivo aqui na CNN, atualizando esse acidente que aconteceu em Capitólio. Pelo menos 2 pessoas morreram, outras 32 pessoas ficaram feridas. Os bombeiros estão no local nesse momento realizando as buscas, os salvamentos. Há mergulhadores também no local fazendo esse trabalho intenso de buscas e de procura de pessoas, de vítimas que acabaram sendo atingidas. A gente tem informação de que pelo menos 3 lanchas que estavam ali nessa região da represa de Capitólio ali acabaram sendo atingidas. A gente vai voltar então, vamos conversar com o geólogo Pedro Cortes. Eu relembro que ele é professor do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. Eu preciso primeiro perguntar para você o que você conseguiu perceber ao analisar essas imagens dessa coluna de rocha se desprendendo do paredão. Tem alguma coisa atípica, anormal? As pessoas que a gente conversou até agora aqui dizem que não é comum uma rocha desse tamanho em Capitólio se desprender e cair. O que você consegue perceber? Isso realmente é atípico? Veja, Tainá, não é um fenômeno atípico. Ele é um fenômeno raro de ser presenciado, mas ele ocorre naturalmente, porque nós temos ali uma encosta muito inclinada, né, no cânion, com rochas sedimentares. Só para as pessoas terem uma ideia, rocha sedimentar é como se a gente tivesse areia consolidada ao longo de milhões de anos. E esse tipo de material, ele é muito suscetível às questões climáticas, né? Chuva, sol, variação de temperatura. Aos poucos esse material ele vai se desagregando. O que fica muito claro quando se examina esse paredão é que ele está fraturado, né? Naturalmente fraturado, é uma condição geológica que permite exatamente a penetração, né? A gente chama tecnicamente de percolação de água, que vai fazendo com que essas fraturas elas sejam ampliadas, né? Então você cria uma dissociação dessas colunas de rocha e com o tempo essas colunas elas se abatem. Como eu disse, não é um fenômeno que a gente presencie frequentemente, razão pela qual as pessoas não têm uma dimensão do perigo a qual elas estão sujeitos, porque naturalmente seria uma questão de nem se aproximar mesmo, né? Independente, eu estava acompanhando a entrevista anterior com o Gerardo, né? Falando da importância, e é uma importância efetiva, né? Da verificação com antecedência, né? Das condições, mas preventivamente, na ausência desse tipo de verificação, dessa possibilidade, é estabelecer uma zona máxima de aproximação de tal ponto que evite que o abatimento desse tipo de rocha possa atingir diretamente as pessoas, e também a gente precisa considerar a onda de choque que acontece na água, né? Que pode também virar embarcações. Há pouco o Nonato ele comentava que é uma situação que lembra muito uma avalanche. Na verdade, Nonato, lembra muito o que acontece na frente de uma geleira. Na avalanche, nós temos um material desagregado que ele vai se espalhando num fundo de vale, por exemplo, e provoca danos muito, muito intensos, perdas de vida e tal. O que a gente tem na borda desse cânion é muito parecido com o que a gente verifica em bordas de geleiras. E eu digo isso porque nós temos aqui no sul do continente, né, no Parque Nacional Los Glaciares, na Argentina, geleiras abertas à visitação. Só que as equipes de turismo, elas não se aproximam dessas geleiras exatamente por conta desse tipo de problema. Ou seja, você tem um abatimento de grandes blocos de gelo que podem levar, né, causar ferimentos graves ou levar a óbito às pessoas pelo impacto direto ou pela movimentação de água que isso provoca. Então, sempre deve se manter uma distância segura, né? Ou seja, você aproxima, tira fotos, mas sempre preservando a segurança, porque, infelizmente, embora esses eventos, no caso de costões rochosos, eles sejam difíceis de presenciar, né? Isso não faz parte do cotidiano das pessoas, isso efetivamente pode acontecer e faz parte de um processo natural. Reforçando aqui que esse local onde aconteceu esse acidente é uma represa na cidade de Capitólio, em Minas Gerais. Como sabemos, Minas não tem mar. Este local é conhecido como Mar de Minas, que evidentemente não é banhado por águas do Mar Nonato. Pedro, você chamava atenção aí com esse comparativo e por aquilo que você está dizendo então, e é uma pergunta que volta e meia a gente acompanha aqui na rede social também, muita gente se perguntando. Esse é um fenômeno que ele não vai ocorrer de uma hora para outra.
ele então já tem aí sinais de algum desgaste, algo que vai provocar esse desmoronamento que nós vimos hoje. É esse o ponto? Exatamente, Nonato. Eu, como geólogo, por exemplo, eu teria muito receio de me aproximar de um costão rochoso desse. Sempre? Tá? Só para ter ideia, por conta do fraturamento das rochas. Né? Você tem uma zona de fraturamento na borda, né, de um paredão muito inclinado, então precisaria muito cuidado, examinar, né, com a distância, começar a olhar possíveis zonas onde esse fraturamento ele está mais expressivo, porque efetivamente pode ocorrer o abatimento de blocos, né, a queda de blocos de rocha. Podem ser pequenos blocos, como me parece que no vídeo mostra isso, né, que houve ali uma quantidade pequena de rochas que começa a cair e depois isso é seguido por um bloco muito grande. É muito parecido com o que acontece com uma geleira, numa frente de geleira. Ou seja, isso não acontece de repente. O fraturamento ele vai surgindo e depois ele vai sendo ampliado pelas condições naturais, né? A água vai penetrando, a água da chuva vai desgastando essa rocha, vai começando a desagregar a superfície e aí essa rocha ela perde capacidade de sustentação, porque ela está apoiada não só na parte inferior, mas também na rocha que está por trás dela, como se, vamos assim dizer, né, de maneira simplificada, é como se ela estivesse colada. E a água vai penetrando nessa junta, vai dissolvendo essa cola, né, a título de comparação, e aí a rocha perde capacidade de sustentação e ela acaba caindo. Então, é um fenômeno natural, é importante que a gente tenha consciência disso, e sempre que se busca, né, se aproximar de um costão, seja uma falésia, como bem lembrou o Gerardo, seja um costão rochoso de um cânion, né? Nós temos cânions belíssimos, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Sempre que vai se aproximar de uma região assim, tentar manter uma distância segura, imaginando, olha, se acontecer, né, uma queda de um bloco, uma queda de uma rocha, será que isso não vai me atingir? A tentação é grande das pessoas chegarem próximas, tocarem na rocha, né, conviverem nesse espaço natural que é muito aprazível, mas é perigoso. Então, eu digo, Nonato, olhando assim já de imediato, eu falo assim, não é uma situação, no meu entendimento, não era uma situação segura, sob nenhum aspecto, independente das condições climáticas. Claro que no momento de chuvas intensas, né, como infelizmente isso vem acontecendo agora em Minas, isso potencializa esse tipo de situação e requer um cuidado ainda maior. Eu tive a oportunidade, né, enquanto eu voltava para casa, eu estava vendo pela internet a entrevista da Josélia Pegorim, que ela chamava atenção, né, na CNN para um outro fenômeno que acontece com frequência nas cachoeiras, né, nesses cursos de água mais intenso, que são as cabeças de água. Ou seja, às vezes você tem uma chuva muito intensa na cabeceira de um rio e a pessoa está numa cachoeira, né, com fluxo normal, né, aprazível, e de repente vem aquela massa de água. Não há nem condições da pessoa tentar escapar, porque é uma velocidade muito grande, é um volume muito forte de água que pode acontecer nessas épocas chuvosas. Então, nós temos fenômenos naturais que ocorrem, né, com uma certa regularidade. Infelizmente, as pessoas, né, ou felizmente, não têm contato direto com isso, então acabam não tendo uma dimensão do perigo, mas a gente precisa levar isso em consideração, e especialmente quando as condições climáticas elas não são favoráveis, ou seja, você tem chuvas intensas ao longo de vários dias, isso efetivamente potencializa a ocorrência desses fenômenos naturais. Pedro, Tainá Fafam falando agora com o senhor. Explica para a gente qual avaliação e como funciona esse tipo de avaliação que poderia ter sido feita para prever esse descolamento, né, dessa rocha. A gente já sabe que era uma rocha numa região que já era mais suscetível a processos erosivos, mas a gente viu então essa catástrofe hoje lá em Capitólio. Como que funciona essa avaliação que poderia ter sido feita para prever que isso iria acontecer? Veja, Tainá, em princípio a gente pode imaginar, né, que seja fundamental a presença de um especialista, né? Seria recomendável um geólogo, um engenheiro geotécnico que pudesse fazer avaliação disso, porque são pontos turísticos, né? São pontos de grande afluxo turístico, então bastaria uma avaliação para delimitar, falar assim, olha, não há segurança a partir deste ponto, isso pode realmente, em algum momento, resultar num acidente, mas também isso pode ser avaliado pelos operadores turísticos.
né? Eu tive já a oportunidade recente de participar de atividades turísticas, por exemplo, onde um operador ele era certificado, tinha certificação ISO, que é uma certificação internacional de segurança. Então, isso dá uma garantia maior para o cliente, para o turista. Também, recentemente, estive participando, né, de atividades no Rio Grande do Sul, junto aos cânions, operadores turísticos extremamente conscientes com as questões climáticas. Então, os operadores turísticos que estão habituados a trabalhar nessas áreas, eles devem ou deveriam ter esse cuidado, né, de analisar isso, falar assim, olha, as condições elas não são propícias para uma aproximação, ou independente, às vezes até de questões climáticas, fala assim, não, a partir desse ponto realmente nós não podemos ir porque há um risco natural dessas rochas se desprenderem. Agora, o município que vive disso, seria muito importante contar, né, em algum momento com a assessoria de uma pessoa especializada que faria essa avaliação e poderia simplesmente delimitar uma área de segurança. Não seria necessário, a partir do momento que você tem delimitado essa área de segurança, fala assim, a partir daqui nós não podemos avançar, né, não seria necessário fazer essa verificação constantemente, porque já estaria estabelecido ali um perímetro máximo de aproximação. Então, a partir daqui, se cair alguma rocha, nós não teremos problemas, né, até aqui. Passando desse ponto, realmente o risco ele é considerável. Então, isso precisa ser levado em consideração. O Gerardo ele comentava a respeito dos impactos que isso pode trazer para o turismo, não só Capitólio, mas também em outras regiões do Brasil. O Brasil tem várias dessas regiões, né, do chamado, entre aspas, turismo de aventura, mas é fundamental que os operadores turísticos eles tenham consciência, tenham preparo e que as prefeituras que tanto acabam, né, usufruindo desse fluxo turístico, que é extremamente importante para a economia local, que elas façam, né, providenciem uma avaliação para que esse tipo de risco ele seja mitigado. Pedro, Yuri Pita também participa dessa conversa. Yuri. Obrigado, Muriel. Boa tarde, Pedro. Queria perguntar um pouco também da responsabilidade não só das autoridades, como, por exemplo, prefeitura, defesa civil, etc., mas o fato desse lago, pelo que eu entendi, ele fazer parte ali do sistema de Furnas. Se também a Furnas, a usina, tem equipe geológica que monitora esse tipo de situação e se poderia ter contribuído para esse monitoramento, para saber qual é a situação das rochas ali, das encostas no entorno dos lagos que acabam abastecendo a usina. Como que é a responsabilidade de uma usina hidrelétrica nesse monitoramento também das condições geológicas dos seus reservatórios? Veja, Yuri, certamente a Furnas tem equipes de geólogos e engenheiros geotécnicos que estão habilitados a fazer esse tipo de verificação. No entanto, a atividade cotidiana deles é voltada mais para aquilo que se refere à operação da usina. Um abatimento de rocha desse tipo, ele não impacta, né? Principalmente se ele estiver longe da barragem, ele não gera nenhum impacto na operação. Então, normalmente, as equipes, né, de operadoras de grandes reservatórios, elas não estão voltadas para análise desse tipo de situação. Então, não caberia, em princípio, a eles fazer esse tipo de monitoramento, porque estaria desviando a pessoa da sua função original, que seria garantir a segurança da barragem em si. Esse impacto, né, infelizmente, levou a perda aí de 2 vidas, né, até agora 32 feridos, quer dizer, tem uma tragédia. Isso não faz parte assim, do escopo da equipe técnica da usina, que é voltada para a segurança da barragem, que é extremamente importante. Então, em termos de responsabilidade mesmo, eu vejo que caberia aos operadores turísticos. Espera-se que esses operadores eles tenham algum tipo de seguro, né, inclusive para dar assistência aos feridos, e também talvez uma responsabilidade acessória, e eu só estou me aventurando um pouco porque eu não sou especializado em direito, por parte da prefeitura ou de quem concedeu a autorização para esse tipo de visitação. Não vejo, obviamente, o pessoal de Furnas poderia contribuir, mas seria um desvio aí de função, principalmente numa fase como nós estamos hoje, com volume de chuvas muito significativo. Pedro, você falava que como geólogo não chegaria perto de um cânion como esse, mas para a gente, como leigo mesmo, como que a gente pode identificar um fraturamento como esse, que ele está surgindo
mesmo que de repente não seja tão aparente, é possível identificar? Olha, é possível identificar, mas demandaria um certo tempo em termos de explicações, tal. A recomendação que eu dou é assim: quando a pessoa for visitar um cânion, visitar seja um cânion seco ou um cânion, né, junto a um lago, ela sempre pensar assim: olha, se essas rochas elas caírem, né, a qual distância que elas vão atingir? É mais ou menos como se você fosse se aproximar de um prédio que está em risco Pedro, de a gente desaparecer. conversa rapidinho com você depois. A gente segue com o Pedro Cortes, geólogo, para a gente tratar sobre esse assunto, que é muito difícil a gente continuar falando sobre isso, entender esse processo todo o que aconteceu. Ninguém esperava que uma coisa como essa fosse acontecer. Capitólio, que é muito visitada por turistas de todo o Brasil. Eu queria que você falasse para a gente, Pedro, quais seriam as causas que podem estar por trás desse desabamento dessa rocha. A gente viu ali Defesa Civil falando que não tem como cravar nada ainda, mas quais seriam as possibilidades? O que a gente pode trabalhar para tentar entender o que aconteceu ali nesse sábado? Bom, o que nós temos ali é um fenômeno natural que ocorre eventualmente, né? Não é um fenômeno cotidiano, mas é um fenômeno natural. O que dá para perceber ali é que é um costão rochoso, com as rochas fraturadas, também naturalmente fraturadas, e a água da chuva, com o tempo, ela vai penetrando nessas fraturas e aumentando, né, o espaço entre as rochas. É como se houvesse um descolamento dessas placas, e isso acaba levando, em determinado momento, ao abatimento disso. Como não é um fenômeno que ocorre cotidianamente ou que seja presenciado frequentemente pelas pessoas, muitas vezes as pessoas, de maneira desavisada, elas se aproximam desse tipo de costão, né, sem os devidos cuidados, e aí elas podem realmente ter esse tipo de problema. Não só nos cânions que margeiam lagos, mas também falésias ou chamados mais cânions secos, né, como a gente tem no Rio Grande do Sul, são grandes paredões ali na região de Cambará, tal. Isso sempre está sujeito a esse tipo de ocorrência, e por uma questão de prudência, eu recomendo que as pessoas façam a visitação, mas mantenham uma distância grande para evitar esse tipo de situação. Ou seja, você visita, você fotografa, mas mantendo uma distância segura. Senhor, sabe explicar para a gente quais são os sinais de que uma rocha como essa pode estar perto de desmoronar? Tem algum sinal que é dado, um sinal natural que é dado minutos antes de um fenômeno como esse acontecer? Bom, o que pode acontecer, mas nem sempre acontece, é importante levar isso em consideração, é a queda de pequenos blocos de rocha, né, que vão antecedendo esse descolamento maior. Às vezes as pessoas, ao chegar, elas reparam com uma coloração diferente na rocha, porque a rocha, quando ela descola, ela expõe muitas vezes uma face que ainda está íntegra. Então a coloração é diferente, né? Ela tende a ser, no caso ali, que são rochas sedimentares, para que as pessoas tenham melhor noção do que isso significa, é como se nós tivéssemos areia, argila, que foi, ao longo de milhões de anos, isso foi sendo consolidado, né? Então é uma rocha facilmente desagregável. Quando essa rocha ela fica exposta, você tem, às vezes, a visão de um paredão com uma cor diferente. Ou seja, isso indica que houve queda, houve abatimento de um bloco recentemente. Então, isso é um sinal, né, já de um aviso adicional para que não se aproxime desse tipo de encosta. Mas, infelizmente, esse aviso nem sempre está presente. Isso pode ocorrer de maneira repentina, sem que haja para o leigo, um aviso, né, algo que possa servir de alerta para evitar uma aproximação maior. Eu, como geólogo, né, a não ser por questões científicas ou profissionais, eu não me aproximaria desse tipo de paredão sem necessidade. Por turismo não haveria necessidade, as fotografias elas podem ser tiradas à distância, porque a segurança ela deve prevalecer. Pedro, quando a gente observa, e claro, nós somos leigos no tema, você pode nos explicar, essa queda desse paredão, né, e aí a gente tem um deslocamento que, como você destacou, é natural, mas perde-se a naturalidade dessa rocha como um todo.
Isso pode provocar novos desmoronamentos, novos cenários parecidos com esse, ou esse tipo de deslocamento não vai fazer com que isso se repita em algum momento? Funciona como um efeito dominó, só para a gente comparar e entender bem ou não? Não significa que vá acontecer imediatamente, mas isso é um processo natural que vai voltar a acontecer, né? Esse tipo de... não é propriamente uma erosão, mas talvez para o público em geral facilite trabalhar com isso. É um processo que vai desagregando a rocha continuamente, faz um processo de evolução natural, né, do terreno, da paisagem. Então isso vai voltar a acontecer. Muitas vezes as pessoas nem vão presenciar isso, nem vão se dar conta de que isso efetivamente aconteceu, mas nos locais de visitação isso pode levar a tragédias como essa. Ou seja, o fato de ter caído esse bloco hoje não significa que tenha ocorrido um alívio da situação, tá? Porque outros blocos, na verdade, ele sinaliza que outros blocos também talvez já estejam sujeitos a uma situação similar, ou seja, o volume de água foi desagregando essa rocha, né, na sua parte inferior, e ela perde sustentação e provoca esse abatimento. Mas é importante notar, antes que eu esqueça, que esse tipo de situação pode ocorrer também com o clima seco, porque essas fraturas, elas estão sujeitas à dilatação com a temperatura, então, às vezes em dias muito quentes, elas podem se dilatar e efetivamente acabar por trincar finalmente o material, ele perde sustentação, isso pode acontecer. Então, é um processo natural e o cuidado, ele deve ser permanente na visitação desse tipo de área. Pedro, é inevitável que a partir de agora as pessoas passem a ter um pouco de receio, de medo de ir até Capitólio para acompanhar. Qual que seria a sua orientação como geólogo para que as pessoas se cuidem nessas horas, para que elas consigam acompanhar? É seguro que elas vão no futuro? Agora a gente não está falando desse momento, porque certamente o período de buscas deve seguir, essa área deve permanecer isolada pelas próximas semanas, mas daqui a alguns meses, se as pessoas têm já viagens agendadas, qual que é a orientação para essas pessoas que certamente agora devem estar receosas de fazer esse tipo de viagem? Sempre na visita de qualquer lugar natural que possa ter algum tipo de risco, paredões rochosos, cachoeiras, né, onde a gente pode ter as trombas d'água ou cabeça de água, ou seja, às vezes tem uma chuva muito forte na cabeceira, a pessoa não se dá conta e quando ela percebe chegou um volume impressionante de água e é impossível escapar. Sempre na visita dessas áreas naturais é importante contar com o auxílio, o acompanhamento de uma agência turística que tenha infraestrutura, né, que tenha respaldo, que dê respaldo ao turista. É claro que nós não temos como verificar plenamente a capacidade das agências, mas a internet facilita muito isso, verificando a experiência anterior de outros clientes, o tipo de assessoria que eles se propõem a dar, as informações que constam no site, porque tem uma série de agências que são extremamente responsáveis e extremamente capacitadas para evitar essa exposição ao risco, seja em áreas parecidas como essa, seja em outras áreas, como foi lembrado anteriormente, por exemplo, áreas de falésia, né, muito comum no litoral do Nordeste. É sempre importante contar com o acompanhamento, né, com a orientação de uma agência especializada, porque a pessoa, o leigo, ele muitas vezes acaba, né, nessa vontade, que é natural, de querer aproveitar esses espaços tão belos que o Brasil tem, ele às vezes pode se colocar numa situação de risco e ele não tem a capacidade de sair sozinho dessa situação. Fazendo um rápido parênteses, recentemente nós tivemos um caso parecido aqui em São Paulo, né, onde um grupo resolveu escalar o Pico dos Marins, que é uma trilha dificílima, que precisa de orientação, e no final eles acabaram pedindo resgate ao Corpo de Bombeiros, então o Corpo de Bombeiros teve que ir lá de madrugada resgatar 32 pessoas que estavam ali completamente desabrigadas, na chuva, com temperaturas que podem chegar próximas a 0 graus, né, no pico, que tem 2.400 metros. Então, muitas vezes as pessoas acabam se colocando desavisadamente nessas situações de risco. Então, é importante, quem pretende visitar essas regiões, procurar o acompanhamento de uma agência responsável, verificar a idoneidade da agência, verificar a infraestrutura que ela oferece, as informações que ela oferece,
porque isso, obviamente, só vai garantir, ampliar a segurança das pessoas e proporcionar efetivamente um lazer, né? E não colocar as pessoas numa situação de risco, de tragédia, como infelizmente aconteceu em Capitólio. Agora, o Gerardo Pedro, o Gerardo até falava muito da questão das falésias e você chama atenção para isso também. Todo esse cenário, tanto esse das rochas ou dos canyons no Capitólio, como as falésias que você e o Gerardo citaram na região nordeste do Brasil, tudo isso tem que ter um acompanhamento da geologia, não? E aí a minha pergunta vai no seguinte sentido: até que ponto, né, uma empresa de turismo acaba tendo um profissional dessa área para atuar? Então aí talvez o poder público é que tenha que ter esse profissional para observar se esses locais estão ou não gerando algum risco para a população, como ocorreu na família que infelizmente perdeu a vida também lá no Rio Grande do Norte, né? Exatamente, Nonato. Obviamente que as agências não têm condição de ficar cada uma delas ou um pool ali de agências contratar um profissional para fazer esse tipo de verificação. Então, caberia aos municípios que usufruem dessa atividade econômica, né? Uma atividade muitas vezes importante para a economia dos municípios, contratar, chamar um especialista, pode ser um geólogo, engenheiro de minas, engenheiro geotécnico, para fazer uma avaliação e determina um perímetro de segurança, uma área máxima de aproximação. Assim, olha, a partir daqui não se recomenda a ultrapassagem, né, por questões de segurança. Então, essa verificação feita uma vez e repetida, por exemplo, a cada 6 meses, a cada 1 ano, para verificar se as condições permanecem similares àquelas identificadas originalmente, vai garantir a segurança. Ou seja, a pessoa, se ela ultrapassar, ela está ciente dos riscos que ela corre. É mais ou menos o que acontece em diversas áreas do litoral brasileiro, onde há placas, seja por risco de afogamento, né, áreas onde você tem ondas fortes, ou risco de ataque com tubarões, ou seja, as placas estão ali, eventualmente tem um monitoramento, né, tem algum acompanhamento para alertar as pessoas, para evitar, né, apesar dos avisos, evitar que as pessoas adentrem nessas áreas inseguras, mas essa análise preliminar ela é muito importante no sentido já de deixar o alerta estabelecido, bem sinalizado. Obviamente essa sinalização tem que passar por manutenção, que vai estar no ambiente natural, para que as pessoas tenham consciência de que, a partir de um determinado ponto, não se deve avançar sob o risco de vida. Pedro, o restante dessas rochas que estão nos arredores, elas podem desabar também por erosão, num processo natural, depois do desabamento dessa primeira rocha que acabou caindo hoje? Pode. E isso é tido como certo que isso um dia vai acabar acontecendo. Faz parte de um processo natural. Muitas vezes as pessoas acabam nem percebendo isso porque estão afastadas ou as repercussões são muito pequenas, ou seja, isso não afeta, né, a vida da população no entorno. Então, é um processo que vai voltar a acontecer, faz parte da evolução natural do terreno e, infelizmente, como eu disse, isso pode acontecer quando as pessoas estão próximas, estão visitando. Então, sempre esses costões rochosos, né, os canyons, né, e aí nós temos canyons com diferentes situações geológicas, né, seja os canyons do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali no limite entre os dois estados, ali na região próxima ao litoral, sejam as falésias, seja essa situação em Capitólio, né, eles estão sujeitos a eventos naturais. Então, por isso que eu digo, é muito importante que uma cultura de prevenção ela seja estabelecida com os municípios, informando corretamente, fala assim, olha, a partir daqui você não pode chegar e a visitação a determinadas áreas só pode ser feita com guias especializados, né, com guias autorizados, evitando que as pessoas se aventurem em locais sem um conhecimento prévio, sem uma capacitação técnica prévia. Claro que uma pessoa que habitualmente pratique o alpinismo, né, tenha algum tipo de formação ou de prática nisso, ela tem uma visão diferente. Mas para o leigo, né, para as pessoas que estão ali simplesmente querendo usufruir, exercer uma atividade de lazer, é muito importante esse tipo de informação, porque isso garante a qualidade do turismo.
nós temos, obviamente, um potencial turístico imenso que vem sendo adequadamente explorado em muitas áreas, com agências extremamente competentes, conscienciosas, mas além disso, é importante também que o poder público, que os municípios façam a sua parte no sentido de alertar as pessoas, porque às vezes as pessoas elas podem buscar determinadas áreas sem a plena consciência dos riscos aos quais elas estão sujeitas, né, por falta de informação. Então é muito importante isso, ou seja, além da capacitação técnica das agências, né, é importante também que esses locais de risco eles sejam adequadamente sinalizados, evitando que as pessoas entrem, né, e se coloquem numa situação similar ao que ocorreu, infelizmente, hoje no Capitólio. Pedro, já que a gente está falando de cuidado também em outras regiões do Brasil, você consegue trazer exemplos para a gente de quais outros lugares a gente tem cenários como esse de Capitólio, que tem o risco de desmoronamento e que, principalmente nessa época de fortes chuvas, as pessoas que forem visitar essas regiões, elas precisam ter um cuidado redobrado? Olha, o exemplo que me ocorre agora, nesse momento, são os que a gente citou, né? São as falésias, porque o litoral do Nordeste, o Nordeste em geral está com volume muito expressivo de chuva esse ano, então isso facilita a desagregação desse material. E também nos cânions, né, no Rio Grande do Sul, porque há duas formas básicas de visitação dos cânions. A pessoa pode ir na parte superior dele, e normalmente isso é muito bem sinalizado, ou seja, olha, tem grades, tem cabos de aço indicando, olha, a partir daqui você não pode passar, tal, né? Então, nessas áreas o risco é menor, mas há também a possibilidade de visitar a parte inferior dos cânions, onde nós temos cursos d'água, cachoeiras, e normalmente essa visitação só é permitida com guias, com agências especializadas, autorizadas. Mas, como eu disse, isso pode acontecer, né? Pode acontecer de uma pessoa, né, um grupo, se aventurar por essas áreas, porque, claro, não há como fiscalizar isso permanentemente. Então, a sinalização ela é muito importante. E tomando como exemplo agora essa situação, que não é uma situação de desabamento, mas onde as pessoas se colocaram em risco, né, de um grupo muito grande que tentou subir no Pico dos Marins aqui em São Paulo, né, foi há poucos dias, e no final, aqueles que não desistiram logo no começo, né, cerca de 32 pessoas tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. E é uma área onde normalmente a visitação só é permitida com guias especializados. Então, as pessoas têm que usar primeiro o bom senso. Assim, olha, eu estou visitando uma área natural, quais são os riscos básicos? A pessoa não precisa ser especializada para imaginar que se aproximar de um costão, né, de uma falésia, um costão rochoso, que as rochas, né, ou o material que está ali, ele pode cair, né? É básico isso, a gente tem que ter isso na consciência da gente para falar, bom, na falta de informação, eu não vou me aproximar. Eu vejo isso à distância, tiro minhas fotos, aproveito, né, o ambiente, mas sem me colocar numa situação de risco. Mas é claro, né, nós não podemos exigir que as pessoas sejam especializadas nisso, muito longe, né, dessa situação. Daí a importância de que essas áreas que são visitadas frequentemente, né, os pontos turísticos, eles sejam adequadamente sinalizados a respeito dos perigos existentes, para que as pessoas tenham essa informação e falar assim, bom, se eu ultrapassar esse ponto, eu estou me colocando em risco, e aí eu assumo as consequências. Agora, Pedro, quando a gente acompanha o trabalho que imagino será feito, até de investigação, de por que essa rocha desmoronou e etc., tem um prazo para o geólogo verificar as condições e até mesmo para uma possibilidade de liberação para a visitação novamente desses canyons? Quanto tempo se leva para uma apreciação desse gênero, hein? Bom, a área ali eu não tenho a real dimensão, né, pelas imagens que foram veiculadas, eu não tenho a real dimensão do espaço, do entorno, né? Mas eu acredito que o que demore mais seja a liberação da área por ser uma cena de crime, né? Então, tem que considerar, né, o resgate dos corpos que eventualmente estejam ainda dentro do lago,
Infelizmente, uma situação que pode ser considerada é que alguns corpos estejam abaixo desse bloco, e aí demandaria o deslocamento desse bloco. Então, há uma demora natural por conta da perícia da Polícia Civil que vai ser necessária. Para que a área pudesse ser liberada por um geólogo, na verdade, eu acredito que o melhor seria estabelecer um perímetro máximo de aproximação, né? Porque essa verificação ela pode ser feita, pode garantir a estabilidade daquelas rochas durante algum tempo, mas o que a gente tem verificado em Minas, né, nesses últimos dias, é um volume muito expressivo de água. Então, isso está submetendo essas rochas a uma situação além do que seria o natural. Então, uma verificação hoje que pode atestar um determinado nível de segurança, ela pode, talvez, não ser suficiente daqui a 1 ou 2 semanas, se a chuva persistir, se essa água continuar penetrando nessas fendas, ou seja, provocar uma mudança nessa situação. Então, eu considero muito mais adequado estabelecer um perímetro de aproximação, prevendo, olha, caso ocorra o abatimento de rochas, né, das mais altas, por exemplo, até onde ela pode atingir e qual é o impacto da onda, né, quando ela cai no lago, gera aquela onda, até onde essa onda ela pode dar. Então, estabelece ali, muitas vezes a gente vê em alguns rios, lagos, represas, reservatórios, correntes, né, atravessando de uma margem a outra com a placa, falando assim, olha, a partir daqui você está em risco por algum motivo. Então, coloca isso até impedindo que as embarcações elas se aproximem, e aí as pessoas podem fazer a visitação tranquilamente, sem maiores problemas. Anteriormente eu citava a questão eu comparava com a situação dos glaciares, né, das geleiras. Nós temos, como eu falei, o Parque Nacional dos Glaciares na Argentina, onde tem a geleira Perito Moreno, que é uma das mais famosas geleiras do mundo. Você pode apreciar isso tranquilamente a uma distância segura. As embarcações que eventualmente passeiam no lago, elas mantêm uma distância muito grande da geleira, porque é exatamente esse tipo de problema que pode acontecer. É muito parecida a mecânica, né? Você tem placas de gelo e vão se desprendendo da geleira como se fosse essa rocha que se desprendeu, né, desse costão. Isso cai no lago, provoca uma onda de choque muito grande, então as embarcações já são orientadas a manterem uma distância muito grande. Dá para apreciar perfeitamente, dá para tirar fotos belíssimas, curtir o ambiente, mas com segurança. Então é importante que isso seja incorporado, não só no Capitólio, mas em outros locais, porque feito uma avaliação, né, inicial, falou assim, olha, qual é o perímetro de segurança efetiva que a gente pode ter, até quantos metros a gente pode se aproximar, pronto, já está ali sinalizado. Claro, havendo alguma alteração, né, pode ser muito mais frequente no caso de uma geleira do que num costão rochoso, isso pode demandar uma nova perícia, uma nova análise, tá, de risco. Mas é importante que haja essa verificação para que se estabeleça um limite de aproximação para que isso não precise ser feito cotidianamente, ou seja, a cada 6 meses, porque nesse prazo, essas situações, como não é um local monitorado, é diferente, por exemplo, né, estava citando a barragem, né, o problema com a barragem de mineração ali que está causando problemas na BR-040. Essas barragens normalmente elas são monitoradas, constantemente acompanhadas. Esses locais, eles não são constantemente monitorados, constantemente acompanhados, né? Isso representaria um custo muito grande. Então, se estabelece um limite, fala, a partir daqui você não pode prosseguir, porque você vai se colocar numa situação de grande risco. Pedro, a gente ouviu os bombeiros falando que as buscas devem continuar porque eles trabalham com essa possibilidade, uma estimativa de pelo menos 20 desaparecidos. Mas os mergulhadores não vão fazer as buscas à noite por questão de segurança. Quais são os riscos para esses profissionais que estariam fazendo buscas à noite, se isso fosse permitido?
Bom, o risco está feito a baixa visibilidade, então eles, no caso, teriam uma dificuldade, no caso dos mergulhadores, uma dificuldade muito grande de locomoção. E há que se considerar também que as equipes que estão na superfície, elas também estão sob risco, né? A atividade dos bombeiros é sempre, infelizmente, uma atividade de risco. Eles se colocam numa situação de risco para salvar pessoas ou para, né, resgatar pessoas que foram vítimas desse tipo de acidente. Então, infelizmente, esse é o tipo de problema que pode voltar a ocorrer. Não dá, assim, a distância, obviamente, dimensionar o tempo que isso poderia ocorrer, mas pode ser que amanhã a gente tenha um novo abatimento de bloco, né? E isso pode voltar a causar novos problemas, porque o volume de chuva tem sido muito expressivo em Minas. Então, essa água toda ela vai penetrando nessas fendas, né, e vai dissolvendo a superfície rochosa, ela perde aderência, né, imagina como se fossem vários dominós colocados num plano inclinado, mas um dominó está colado ao outro. E se a água começa a penetrar e descola um desses dominós, ou seja, isso perde, uma parte dessa estrutura perde sustentação e vem abaixo. De certa forma, é isso que aconteceu e pode voltar a acontecer, ou seja, as equipes elas estão em risco, né? Isso é claro, ao se aproximar desse costão, ao fazer esse tipo de verificação, mesmo durante a perícia, infelizmente existe esse risco, mas diante da situação é um risco necessário, porque precisa, obviamente, deixar tudo caracterizado por conta do inquérito que está sendo montado, para apurar depois as responsabilidades e que isso sirva de guia, que isso sirva de orientação para evitar que esse tipo de problema volte a ocorrer. Ô Pedro, eu recebi uma pergunta aqui de um telespectador nosso lá de Minas, que ele disse, não sei se essa pergunta tem algum tipo de fundamento, mas ele disse que já fez várias coberturas por ali, e ele diz que lá é um ponto em que o som alto está sempre ocorrendo. Ele diz, já vi muitas festas com dezenas de lanchas por lá, com som altíssimo. E aí ele pergunta, com o volume de chuvas que a gente tem acompanhado, e não só agora, mas durante anos, e mais anos de reverberação de som, já que é um cânion em formato circular, tem algum tipo de influência no desgaste ou nesse fenômeno natural que você está citando, ou absolutamente nada a ver, Pedro? Não, diante do volume da música, tal, isso pode colaborar. Eu não colocaria isso como um fato determinante, como um fato essencial que possa ter causado esse tipo de problema. Mas pode ter contribuído de maneira acessória para que esse tipo de descolamento ele venha a acontecer. Mas lembrando, ele é um fenômeno natural, né? Ele ocorre naturalmente, infelizmente pode vitimar as pessoas que estejam próximas, mas determinadas condições adicionais, elas podem potencializar ou podem acelerar esse tipo de ocorrência. E é claro, nós temos um cânion ali, em formato circular, o som alto, né, de várias lanchas, isso pode começar a reverberar, as placas de rocha, elas vão apresentar algum tipo de vibração. E essa vibração pode facilitar essa desagregação ao longo do tempo desse material que serve, né, uma espécie de amálgama, juntando uma placa a outra, e também facilitar a penetração de água. Tá? Mesmo não tem um volume chuvoso, nós estamos ali do lado de uma cachoeira, então essa água da cachoeira pode lentamente penetrando, vai dissolvendo esse material, então essa vibração, né, do som pode ajudar a acelerar um pouco esse tipo de ocorrência. Mas não coloco isso como uma situação determinante. Na verdade, é um fenômeno natural que deve voltar a acontecer, não só ali, mas em outras áreas similares. Pedro, justamente por causa desse fenômeno natural, essa erosão que acontece de forma natural, provavelmente por causa da chuva, da água, pode ser que nos próximos anos a gente não veja mais o Capitólio como a gente estava acostumado a ver anteriormente, com essa imagem belíssima, os cânions. A tendência é de que eles caiam mesmo ao longo dos anos e que eles vão desaparecendo, essas rochas? Esse é um processo muito, muito lento.
E é a razão pela qual a gente não tem isso como um fenômeno cotidiano. Ele é um fenômeno que vai acontecendo ao longo de centenas ou milhares de anos, onde a água ela vai esculpindo a superfície. Então, é claro que um dia isso tende a se modificar, mas não dentro da nossa expectativa de vida, nem dos nossos filhos ou netos, né? Porque é um fenômeno lento. Claro que visitando o Capitólio hoje e visitando daqui a 20, 30 anos, a pessoa pode notar diferenças em função dessa queda de blocos. Mas nada que mude assim, substancialmente a paisagem no decorrer da expectativa de vida das pessoas. Ele é um fenômeno natural, mas ele é muito mais lento do que a gente pode observar. Eu fazia a comparação com geleira. No caso das geleiras, né, da frente das geleiras, é um fenômeno muito rápido, que vai, né, assim, a gente consegue, passando algum tempo na frente da geleira, a gente consegue ver esse abatimento de pequenos blocos ou até de grandes blocos. Não é o caso das rochas. Às vezes pode passar muitos anos sem que ocorra algum tipo de problema desse tipo, e de repente ele ocorre, né? E com isso a paisagem ela vai sendo esculpida pela água, pelo vento, pela alternância de temperatura. Então isso vai modificando lentamente o relevo. Nós conversamos com o geólogo Pedro Cortes. Pedro, novamente, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo para conversar com a gente nessa tarde de sábado. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de dar esse alerta aí para as pessoas e passar essa informação adiante. Muito obrigado.